lá, vamos começar aqui. Vão anotando as perguntinhas aí, ok? Que logo a gente vai tirar as dúvidas. Então, vamos começar, gente, aqui, ó. Isso aqui foi o tema da nossa aula passada. Não fique preocupado se você perdeu. Nós vamos fazer um ciclo de temas e depois a gente volta nele. Você poderá assistir, tá bom? Hoje nós vamos falar, então, sobre o que é inteligência emocional, tá? Deixa eu fechar aqui. E já estou tirando fotinha de tudo, tá bom? Para a gente poder lançar lá no nosso grupo. Então, vamos começar. Gente, vamos começar com o que é a tal da inteligência emocional, tá bom? Então, esse aqui vai ser o início do conceito para a gente construir a ideia que eu estou tentando trazer aqui para vocês, tá? Então, olha lá o que a professora colocou no slide. Inteligência emocional é a capacidade de uma pessoa identificar as próprias emoções, possibilitando uma consciência capaz de transformar a si mesmo e gerar motivação que pode levá-lo a ações e condutas mais sadias para si e para os outros. Olha o tamanho dessa reza aqui, né, gente? Então, olha só o tamanho desse conceito aqui, dessa resposta. Gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, vou tentar resumir ao máximo o que é a inteligência emocional, tá? Então, resumindo todo esse textão que a professora colocou, certo? Inteligência emocional nada mais é do que identificar a sua própria emoção, tá? É você reconhecer o que você está sentindo. Aí o pessoal fala assim, isso deve ser facinho. Quem aqui acha que é facinho? Que é tranquilo, reconhecer as emoções, assim, numa boa. Aí você reconhece a emoção, se conscientiza dela, se transforma. Nossa, parece ser um processo lindo, né, gente? Parece ser, assim, um caminho feito de rosas. Até pode ser, mas é só do lado dos espinhos, viu? Porque não é fácil. Porém, é muito importante, tá? Então, você identificar as suas emoções para você trabalhar a sua conscientização e isso fazer de você uma pessoa melhor. Isso fazer você, por exemplo, se relacionar melhor com as pessoas. Conseguir tirar o melhor das pessoas que você convive, tá? Seja no ambiente do trabalho, seja do ambiente empresarial, profissional, seja ali nos seus relacionamentos com seus amigos, tá? Então, a inteligência emocional vai te permitir você conseguir ali lidar melhor com as pessoas que estão à sua volta, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Como é que o termo inteligência emocional ficou conhecido, professora Luana? Então, eu estou colocando aqui para vocês o livro do Daniel Goleman, né? O Daniel Goleman, gente, ele publicou esse livro ali mais ou menos no ano de 1995, 96, tá? E esse livro, ele começou a fazer muito sucesso. Por que começou a fazer muito sucesso? Na verdade, outros pesquisadores já estavam estudando a inteligência emocional. Eu não sei se vocês sabem, mas normalmente, quando a gente fala assim, fulano é inteligente, a gente só pensa se a pessoa é boa em cálculo. Primeira coisa que a gente pensa, né? Se a pessoa é boa em matemática, se a pessoa ela cria uma invenção científica. A gente tem essas coisas na cabeça quando vem a palavra inteligência. O Daniel, ele trouxe um conceito novo para a gente.
Ele trouxe o seguinte, ó, não existe só a inteligência lógico-matemática. Não existe só essa inteligência que trabalha com números. A inteligência racional. Existe uma inteligência que, se não for bem trabalhada, ela pode prejudicar muito a vida da pessoa, que é a inteligência da emoção. E aí a gente começa a pensar quantas vezes nós tomamos decisões erradas na vida e nesse momento a gente estava tomado de emoção, não é, gente? A gente não estava tomado da inteligência racional. A gente estava tomado de emoções. Então, ele vai falar sobre essa capacidade de gerenciar o nosso emocional, tá? É isso aqui que ele vai trazer para a gente, ok? Então, para o Daniel, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou pelo insucesso das pessoas. Ou seja, a inteligência emocional, gente, ela é capaz de determinar se uma pessoa ela vai muito bem em alguma coisa ou se ela vai muito mal em alguma coisa. Só para a gente ter uma noção do poder que tem a inteligência emocional, tá? Então, isso aqui é que a gente tem que pensar na importância, tá bom, gente? O autor afirma que o emocional é responsável por 80% das aptidões para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, 80% das habilidades do profissional estão relacionadas com a emoção. Vamos dar um exemplo aqui? Quando você se relaciona bem com as pessoas, a sua emoção é colocada em xeque, né? Você não precisa se comunicar bem, está relacionado com a emoção também. Você não precisa, por exemplo, ter empatia, está relacionado com emoção, certo? Ou seja, nós somos um saco de emoções ambulante no mundo. A gente é feito de emoção o tempo inteiro. E se a gente não trabalha isso, a gente vai se dar mal. Essa é a verdade, né? Então, olha só alguns dados que a professora trouxe aqui para vocês, só para poder fortalecer um pouco esse pensamento dela, tá? Então, assim, para fortalecer aqui o argumento que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Olha lá, segundo essa agência aqui, Talent Smart, 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional, certo? Olha só a importância disso aqui. É onde as grandes empresas e as empresas que estão procurando melhorar o processo seletivo estão fazendo testes, principalmente no campo emocional, para saber se essa pessoa sabe lidar com a pressão, para saber se essa pessoa sabe ter um equilíbrio, conseguir separar um pouco, às vezes, a vivência da vida pessoal para a vida profissional, tá? Então, tudo isso, gente, é o gerenciar dessas emoções. 90% dos casos de demissão estão ligados, de alguma maneira, à falta de inteligência emocional. É só a gente prestar atenção. Normalmente, a gente entra para trabalhar num lugar porque a gente sabe fazer aquela função, na maioria das vezes, certo? Se vocês prestarem atenção, puxa aí na cabecinha de vocês. A maioria das pessoas que você conhece, ou até mesmo você, em algum momento da sua vida, foi demitido, não porque você não sabia fazer o trabalho, mas porque teve alguma interferência, né? Algum impedimento, alguma treta. Você pode prestar atenção que 90% das demissões é por causa de situações relacionadas ao emocional com outras pessoas. Ou porque alguém não gostou de você, ou porque você disse alguma coisa, ou porque o seu comportamento trouxe uma sensação, uma emoção ruim para alguém e essa pessoa não gostou, né? Então, está sempre muito relacionado, tá, gente? E aí eu vou trazer para vocês as habilidades. Conforme eu for falando, gente, sobre as habilidades, eu vou passar algumas dicas para vocês, tá?
Então, gente, o primeiro passo, professor, eu quero trabalhar a minha inteligência emocional. O que eu tenho que fazer? Você tem que buscar se conhecer, tá? Não tem como você fugir disso. Você precisa se autoconhecer. Como é, professora, que eu me autoconheço? Você vai buscar, em algum momento do seu dia, da sua semana, olhar para dentro de si. Como? Ontem eu estava ensinando um exercício para os meus alunos. Olha só, ontem eu cheguei na sala de aula e falei para eles, gente, vamos fechar o olho. Todo mundo fechando os olhos. Você vai, em 5 minutos, você vai respirar pensando em você. Observe o seu rosto, o seu cabelo, né? Nesse momento, visualize o seu corpo, visualize suas mãos, pense nos seus batimentos cardíacos e comece a perguntar: o que eu estou sentindo nesse momento? Como é que eu estou? Tem alguma emoção aqui que está gritando? Eu estou feliz? Eu estou chateado? Eu estou triste? Então, eu pedi para eles fazerem esse exercício. E é incrível como, quando a gente para dar atenção a nós mesmos, a gente consegue se perceber. O que está acontecendo com a gente? Nós não paramos para nos perceber, gente. A gente fica o dia inteiro por conta de casa, de trabalho, de criança, de não sei do que, aí chega em casa. Aí, o tempo que está livre, o que a gente faz? A gente vai para o Zap, a gente vai para o Instagram, né? A gente vai... Então, a gente sempre está com a cabeça pensando nos outros e nas coisas que estão acontecendo lá fora, certo? Então, eu estou te passando uma dica que serve para todo mundo, inclusive para mim. Eu utilizo muito isso e me ajuda muito. Separe um momento para você olhar para dentro. Se você gosta de fazer uma meditação, tente meditar com esse propósito. Como é que eu estou me sentindo? Sabe aquele momento que você gritou com alguém? Ou que você falou alguma coisa que foi desnecessária, e aí você fala, poxa, eu não precisava disso. Esse é o momento de você, ou naquele dia, é o momento de você refletir. O que aconteceu? Será se foi só o que o outro fez? Ou eu aproveitei o momento e fiz o outro pagar por alguma coisa que eu estou sentindo? Então, você vai começar a observar o que está dentro de você, o que está acontecendo. Né? Então, antes de você lá e explodir, você fala, o que está acontecendo? Eu estou reagindo assim com o outro por quê? Será que eu estou inseguro? Não tenha medo de fazer perguntas para você. Faz essa pergunta. Será que eu estou inseguro? Será que eu estou com medo? Será que eu estou com ciúme? Né? Por que estou agindo dessa forma? O que realmente está me incomodando nessa situação? Tem uma perguntinha que o pessoal da psicologia faz muito para os pacientes, né? Que o que está passando na minha cabeça nesse momento? Quais são os pensamentos? Então, você para ouvir seus pensamentos. Porque, às vezes, a gente está só sentindo as coisas. Você está sentindo raiva, você está sentindo nervoso, você está sentindo ansiedade. O sentimento não deixa a gente perceber o que está passando na nossa cabeça. Então, respira em algum momento do seu dia, ou antes de você dormir, ou quando você for fazer sua caminhada, e pergunte a si mesmo, por que eu estou agindo assim? Você vai ver como você vai encontrar algumas coisas aí dentro de você. E eu te parabenizo muito. Por que eu te parabenizo? Porque tem que ter coragem para olhar para dentro, gente. Ninguém está falando que é gostoso, não é gostoso, não, é ruim, é desagradável. Às vezes a gente vai encontrar uns sentimentos assim, meio tristes, meio ruins, que às vezes a gente fala, poxa, isso aqui não faz bem. Mas
Se eu não aceitar até o que eu não tenho de bom, como é que eu vou aceitar do outro? Né? Então, o autoconhecimento vai ser a primeira proposta aqui para vocês. Esse aqui é a primeira etapa, tá? A segunda etapa, gente, é o controle. Então, o que é o controle? É assim, eu descobri, vamos dar um exemplo aqui. Eu descobri que eu sou muito insegura quando se trata de fazer entrevista de emprego, porque eu não me acho capaz de conseguir. Ok, só de você descobrir um sentimento já é alguma coisa, já é o primeiro passo. O segundo passo é como é que eu vou controlar esse monstrinho que eu achei aqui dentro da minha cabeça? Como é que eu vou controlar? Então, uma coisa é você adequar os sentimentos em cada situação. Vamos dar um exemplo? Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito insegura. Quando eu vou fazer entrevista, eu fico muito ansiosa. E aí eu descobri que eu não acredito em mim, na minha capacidade. Então, como é que eu faço para rebater esse pensamento, que não é um pensamento legal, que causa esse sentimento de ansiedade e tristeza no meu coração? Como que eu faço para rebater? Procure se alimentar de situações onde você foi capaz. Sabe? Se for possível, posso dar uma dica? Anota. Pega um caderno, anota. Tudo que você conseguiu. Às vezes, aquele curso que você ralou para acabar. Às vezes, aquele filho que você criou ali, ó, com fé e coragem. Certo? Às vezes, aquela situação familiar que se fosse outra pessoa teria espanado, mas você foi forte. Coloque, escreva tudo que você conquistou. Às vezes é aquele doce que você conseguiu acertar. Olha, é uma conquista. Eu mesmo sei fazer brigadeiro até hoje, né? Então, coloque o que você conseguiu, né? O que você conquistou, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Esse aqui é o controle. Aí, como você se alimenta de pensamentos que dizem que você é capaz, o que vai acontecer? Você vai conseguir combater a esse pensamento que está dizendo que você não dá conta. Né? Então, você vai substituir um pelo outro. Certo, gente? É fácil? Não. Muitas vezes a gente vai falhar? Vai. E aí, o que a gente faz quando a gente falha? A gente faz de novo. Porque enquanto a vida, há esperança. Certo? Combinado? Pessoal, tira o desenho aqui, ó, senão vai ficar manchado o slide, tá bom? Acho que foi a Maria Bethânia. Tem um botãozinho aí que se chama limpar os desenhos, Maria. É assim mesmo, às vezes a gente risca sem querer, tá bom? Vamos lá. Gente, e aí a gente tem a terceira habilidade. Gente, não risca, tá? Não risca, pelo amor de Deus, que depois vocês vão ver as fotos dos slides tudo riscado. Vamos lá. A terceira habilidade, gente, é você reconhecer as emoções das pessoas. Essa aqui também é muito legal. Só que antes de eu reconhecer as emoções das pessoas, eu preciso reconhecer em mim. Eu reconheço as minhas emoções, eu tento controlá-las, adequando ela com pensamentos positivos, com pensamentos legais. Aí eu vou começar a trabalhar o meu terceiro ponto, que é olhar mais para o outro. Como é que o outro está se sentindo? Se colocar no lugar do outro, gente. Se colocar no lugar das pessoas. Antes de você falar alguma coisa que vai machucar, que vai doer, certo? Você se coloca no lugar da pessoa. É fácil? Não. Dói, às vezes? Dói. Mas quando você se transforma em uma pessoa com essa habilidade aqui, você fica aquela pessoa que vira
a coluna dos outros. As pessoas têm prazer de chegar em você para conversar, entendeu? Você consegue ser um alívio para alguém, gente. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente consegue ser um alívio para alguém, a gente também começa a concluir que o nosso problema não é o fim do mundo, não. Então, ajudando aos outros, eu também consigo me ajudar, né? Reconhecer, me colocar no lugar do outro, ajuda também a eu conseguir resolver as minhas questões, tá? Não é à toa que um mestre chamado Jesus falou para a gente fazer isso há 2000 anos atrás, né, gente? Independente da religião, não estou aqui para falar de religião em si, mas é um exemplo. Ame o próximo como a ti mesmo, né? Então, ele quis dizer disso, doe de si para o outro, porque quando a gente doa de si para o outro, a gente se cura de muita coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas trabalho voluntário, quando a gente faz algum trabalho com amor, quando a gente doa alguma coisa nossa, não sei se vocês já provavelmente tiveram essa experiência, a gente não se sente maravilhoso, maravilhosa, maravilhoso, você não se sente bem, parece que alguma coisa aqui dentro de você te deixa gratificado. É isso aqui que eu estou trazendo. E isso que eu estou trazendo não tem nada a ver com religião. Eu estou falando de uma habilidade emocional. Eu estou trazendo no campo da ciência. Tá, gente? Para você ver como as coisas batem. Né? Para você ver o tanto como as coisas elas se encaixam. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima habilidade. E a nossa próxima habilidade é, bom, eu já consegui reconhecer as minhas emoções, agora eu vou interagir com as pessoas. Como que eu vou interagir com as pessoas? Trabalhando a minha comunicação, trabalhando os meus cumprimentos, seja uma pessoa gentil, né? Seja uma pessoa agradável, certo? Antes elogiar do que criticar. Se você não tem nada de bom para falar da pessoa, não diga nada. Não é assim, gente? Que tem que ser? Pior coisa é quando a gente vai num lugar que os outros só sabem olhar o problema. Só olha. Gente, se não tem nada de bom para falar, porque às vezes não tem nada de bom mesmo ali, fica quietinho, né? Vamos começar a controlar o que a gente diz, porque senão a gente vira escravo do que a gente fala. E olha que a professora está falando isso aí para vocês e está servindo para mim também, tá? Porque eu trabalho com comunicação. Então, o que eu digo também pode causar um efeito positivo ou negativo, certo? Então, essas aqui são as habilidades, tá? E aqui, gente, que na verdade está dentro das habilidades, são os pilares. Tudo que eu trouxe das habilidades estão aqui. Aqui é só um resumo, tá? Então, a gente tem a autoconsciência, que é reconhecer as próprias emoções, a autorregulação, que é lidar com as próprias emoções. Então, eu reconheço a minha emoção, agora eu vou aprender a controlar, né? Terceiro, automotivação, capacidade de se motivar. Outra coisa, a motivação não depende dos outros, depende de você. Ah, mas ninguém me motiva na escola, gente. A motivação vem de vocês, tá? O professor pode plantar bananeira aqui, ó. Pode pintar o 7, desenhar o 8, pode fazer teatro. Se você não está motivado, não há nada que possa ser feito. A motivação você tem que tirar de você. Ela está aí dentro. Procure o que te motiva. Por que você faz o que está fazendo? Então, por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou fazendo aquele projeto? Por que eu estou tendo esse estilo de vida? Procure as suas motivações, tá? A empatia, que é a capacidade de enxergar a situação pela perspectiva dos outros, né? E a habilidade social, que é a capacidade de você se relacionar com o grupo, seja ele qual for, tá? Pode ser um grupo familiar, profissional, acadêmico, um grupo, enfim, amigos, qualquer tipo de grupo,
tá? Esses são os pilares, ok? Gente, dica de filme, olha que legal. Qual que é a dica de filme aqui, ó? Divertidamente, é um filme infantil, mas ele tem uma pegada de inteligência emocional. Ele fala sobre as emoções e como as emoções nos controlam. Quem já assistiu sabe que é muito legal. E se você tiver a oportunidade de assistir de novo, assista, tá? É muito bacana. E agora você vai olhar para esse filme com o olhar da inteligência emocional. Você vai perceber o que a professora falou aqui quando você for assistir, tá bom? Então, fica essa dica para vocês. E, é claro, exercite a sua inteligência emocional. Como que eu exercito, professora? Tirando um momento para você do seu dia, da sua semana, parando para você respirar, olhar para dentro, perguntar a si mesmo por que eu estou agindo assim, como eu estou me sentindo, tá? Isso aqui é um exercício, tá bom? Comece a fazer esse exercício. Comece a perguntar, e se fosse eu no lugar do outro, será se eu falaria assim? Será se eu agiria assim? Né? Então, exercite a sua inteligência emocional, tá? Semana que vem nós vamos falar de empregabilidade 4.0. O que é empregabilidade? Como conseguir melhorar a minha empregabilidade, professora? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. E é claro, eu amo de paixão essa frase, porque se a gente se esforçar, se a gente se dedicar, gente, sucesso é a única possibilidade, tá bom? Então é isso aqui que eu vim trazer para vocês hoje, tá? Vamos abrir para perguntas? Quem tem pergunta para fazer? Keibis, né? Keibis colocou um comentário bem legal. Deixar que as pessoas sejam um termômetro de nossas emoções. Então, as pessoas medirem as nossas emoções. Isso aqui é bem interessante, né? O que acontece muito é a gente deixar que os outros determinem o seu equilíbrio emocional. Vamos dar um exemplo? Tem gente que se o namorado não fala bom dia, o dia da pessoa acaba. A pessoa fica mal-humorada, no serviço fica uma porcaria. Por quê? Porque não recebeu o bom dia do namorado ou da namorada. Gente, não coloque o seu equilíbrio na mão de ninguém. Se as pessoas não te cumprimentaram, se as pessoas... O problema é delas. Comece a agir assim, o problema é da pessoa. Eu estou bem. Porque se a gente não se esforçar, o outro vem e derruba o nosso equilíbrio facinho. E aí o nosso dia fica estragado, você não sabe por que as coisas não vão para frente, porque você está permitindo as pessoas te desequilibrarem dessa forma. Não permita. A outra pode fazer o que quiser, e você pode aceitar se quiser também. Tá? Não cumprimentou? Tudo bem, cumprimente. Bom dia, boa tarde. E siga a tua vida. Beleza? Vamos começar a agir mais assim, não ficar tão dependente, tá, gente? Lília, eu não consegui assistir a aula de semana passada. Está salvo em algum lugar? Está salvo sim, Lília. Está salvo no nosso canal do YouTube. Tá? Fale com o CRA da sua unidade para pedir a aula, tá bom? Tiago, como lidar com as frustrações quando aquilo que planejamos não sai como imaginamos? Então, é só a gente pensar o seguinte, Tiago, sempre as coisas não vão sair exatamente como a gente planeja, né? Sempre vai ter. O problema não é o planejamento, o problema é na hora de executar. Na hora de executar, tem os dia a dias, tem os obstáculos, tem as emoções que, né? Tem semana que a gente está bem, tem semana que a gente está mal. Como lidar com as frustrações? É você começar a pensar, tá, eu sou ser humano, eu estou vivenciando, eu estou experienciando. Não consegui alcançar aquilo, mas o que eu aprendi nessa jornada? Começar a fazer essa reflexão para te ajudar a você conseguir planejar de novo. Como eu disse há uns minutos atrás, se você falhou, tudo bem, começa amanhã de novo.
Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos e com condições, né, com saúde, se Deus assim permitir, né, a gente tem condição de fazer novamente, de planejar novamente, tá? A frustração faz parte do caminho. Quem não se frustra não amadurece, tá? O amadurecimento vem com a perda, gente. Nós perdemos para crescer, isso faz parte da vida, tá bom? É claro que dói, é ruim, ninguém quer passar. Mas enquanto estivermos aqui vivendo, nós vamos estar sujeitos a essas experiências, ok? Pergunta, mais alguma pergunta, gente? Falta 1 minuto para acabar a nossa aula. Dá tempo de responder mais uma perguntinha. Eu espero que vocês estejam gostando do tema, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Quem tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que mesmo que eu não responder hoje, eu respondo em algum momento, tá bom, gente? Reflitam sobre esse tema, certo? Reflitam como eu posso melhorar a minha inteligência emocional, tá? Muito obrigada, um grande beijo a todos vocês. Desejo a vocês uma semana abençoada, um fim de semana incrível, tá, gente? Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá? Tchau, tchau, gente. Eu vou desligar que o Zoom tá caindo já, tá derrubando a gente.